Bem-vindos de volta, pessoal! A Polônia está se tornando uma força inesperada na inovação espacial, particularmente na área de navegação por satélite e design de cargas úteis. Embora grandes agências espaciais frequentemente dominem as manchetes, as empresas aeroespaciais polonesas estão silenciosamente construindo sistemas especializados que apoiam missões de satélites europeias e globais. De módulos de navegação compactos a ferramentas de posicionamento de precisão para satélites de observação da Terra, engenheiros poloneses estão contribuindo com componentes essenciais. Estas não são ideias experimentais. São tecnologias operacionais já em voo em missões apoiadas pela Agência Espacial Europeia e por provedores comerciais. A Polônia não está apenas lançando sonhos, está lançando hardware em órbita. A navegação por satélite depende de uma constelação de satélites orbitando a Terra, cada um transmitindo continuamente dados precisos de tempo e posição. Receptores em terra usam sinais de pelo menos 4 satélites para calcular sua localização através de um método chamado trilateração. Esse processo mede o tempo que cada sinal leva para chegar ao receptor, o que se traduz em distância. Ao comparar distâncias de múltiplos satélites, o receptor localiza sua posição em 3 dimensões. O sistema precisa considerar atrasos atmosféricos, movimento dos satélites e efeitos relativísticos, o que torna a engenharia dos componentes espaciais e terrestres extremamente precisa e tecnicamente desafiadora. Empresas aeroespaciais polonesas projetam módulos de navegação por satélite em miniatura, que são precisos e robustos. Esses módulos frequentemente incluem múltiplas antenas, unidades de medição inercial e algoritmos de software para filtragem e suavização de dados. O hardware é incorporado em espaçonaves ou cargas úteis, onde o espaço é limitado e as condições são extremas. Os engenheiros devem garantir que a unidade possa resistir à vibração, variação de temperatura e radiação. Os algoritmos processam os sinais de satélite recebidos em tempo real para produzir estimativas de localização rápidas e precisas. A precisão desses módulos permite que guiem manobras autônomas de satélites e alinhem instrumentos com exatidão milimétrica. Em termos de engenharia de carga útil, as empresas polonesas focam pesadamente na miniaturização e no design modular. Uma carga útil é qualquer instrumento ou dispositivo carregado por um satélite para desempenhar uma função específica, como coleta de dados de imagem ou retransmissão de sinal. O desafio é empacotar a funcionalidade máxima no menor peso e volume possível, garantindo que a unidade possa sobreviver às forças de lançamento e operar no vácuo. Engenheiros usam compósitos leves e integração avançada de circuitos e ambientes de teste rigorosos para atender a esses critérios. Cada carga útil também deve atender aos padrões internacionais de compatibilidade com diferentes veículos de lançamento e plataformas de satélite. O controle térmico é um fator importante no design de cargas úteis. As espaçonaves são expostas tanto à luz solar direta quanto ao frio intenso do espaço, muitas vezes em curtos intervalos de tempo, enquanto orbitam a Terra. As cargas úteis polonesas usam uma combinação de sistemas de controle térmico passivos e ativos. Os sistemas passivos incluem isolamento multicamadas, revestimentos térmicos e radiadores que dissipam o calor. Os sistemas ativos podem envolver pequenos aquecedores e termostatos que mantêm a temperatura interna dentro dos limites operacionais. A engenharia por trás do controle térmico é fundamental, porque mesmo pequenas mudanças de temperatura podem distorcer a ótica ou degradar o desempenho eletrônico ao longo do tempo. Outro componente crucial é o sistema de tratamento de dados dentro de cada carga útil. Esses sistemas coletam, armazenam e transmitem informações de volta à Terra sem erros. Engenheiros projetam placas de circuito impresso personalizadas que podem suportar radiação e interferência eletromagnética. Eles também integram protocolos de correção de erros para proteger contra inversões de bits e corrupção de dados durante a transmissão. Equipes aeroespaciais polonesas frequentemente incorporam recursos de diagnóstico autônomos, que permitem à carga útil identificar e isolar problemas internos antes que afetem o desempenho da missão. A capacidade de processar e empacotar dados em órbita reduz a carga sobre as estações terrestres e melhora o tempo de resposta.
O gerenciamento de energia é uma área em que a inovação polonesa se destaca. As cargas úteis espaciais operam com energia limitada, geralmente proveniente de painéis solares e armazenada em baterias recarregáveis. Circuitos eficientes de conversão de energia garantem que cada miliwatt seja usado com sabedoria. Os engenheiros projetam unidades de distribuição de energia que priorizam sistemas críticos e podem desligar componentes não essenciais quando a energia está baixa. Além disso, empresas polonesas desenvolvem algoritmos que preveem as necessidades de energia com base no tempo da missão e na posição orbital. Esses algoritmos ajudam as cargas úteis a alocar energia para sensores e transmissores apenas quando são mais necessários, estendendo a vida útil de cada missão. A integridade estrutural é absolutamente essencial para todas as cargas úteis de satélites. Veículos de lançamento submetem as cargas úteis a vibrações realmente fortes, forças acústicas e aceleração súbita. Engenheiros poloneses conduzem extensos testes de simulação e vibração para validar seus projetos antes do lançamento. Eles usam ferramentas de engenharia auxiliadas por computador para modelar a distribuição de estresse e testar modelos físicos em câmaras de vácuo. As cargas úteis são montadas usando amortecedores e suportes projetados para absorver o choque sem adicionar peso desnecessário. A combinação de design de precisão e testes no mundo real garante que a carga útil sobreviverá à viagem para a órbita e funcionará corretamente uma vez implantada. Os sistemas de comunicação precisam estar perfeitamente ajustados para enviar e receber dados em longas distâncias. As cargas úteis polonesas frequentemente utilizam transceptores de radiofrequência projetados para operar em bandas orbitais específicas, aprovadas por reguladores internacionais. As antenas são moldadas e posicionadas para maximizar a força do sinal e reduzir a interferência, como um bom técnico de TV a cabo, ajustando a antena parabólica para pegar o sinal da novela. Estações terrestres recebem os dados, que são então decodificados e interpretados, quase como um tradutor universal para garantir que a mensagem chegue clara. Os engenheiros também trabalham na criptografia e validação de sinal para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar os dados transmitidos, como se fosse um segredo de Estado, só que no espaço. Esses sistemas de comunicação são, por vezes, equipados com recursos de redundância, permitindo a operação contínua mesmo que um componente falhe, tipo um plano B espacial, bem à moda brasileira de se precaver. O controle de atitude desempenha um papel fundamental no apontamento e na estabilização da carga útil. Em órbita, os satélites precisam manter seus instrumentos apontados com precisão para coletar dados utilizáveis. Os sistemas poloneses usam uma combinação de giroscópios, magnetômetros e rastreadores de estrelas para determinar a orientação. Pequenas rodas de reação, ou magnetorquares, ajustam a posição do satélite sem consumir combustível. O software que governa esses sistemas deve operar em tempo real com extrema precisão. O controle de atitude garante que as cargas de imagem apontem corretamente para a Terra, as antenas se alinhem com as estações terrestres e os painéis solares fiquem voltados para o Sol. Esse ajuste silencioso e constante é o que mantém uma missão de satélite no alvo. Em um futuro próximo, empresas aeroespaciais polonesas podem começar a projetar cargas úteis, capazes de reconfiguração em órbita. Em vez de lançar uma carga útil com funções fixas, esses sistemas modulares poderiam adaptar suas configurações de software e hardware com base nas necessidades da missão em evolução. Por exemplo, um satélite inicialmente usado para monitoramento ambiental poderia reatribuir parte de seu poder de processamento para imagens de resposta a desastres após um grande evento. Isso exigiria avanços em arquitetura flexível, inteligência artificial de nível espacial e tomada de decisões a bordo. Esses satélites adaptativos poderiam operar mais como plataformas multiuso do que ferramentas de missão única, aumentando drasticamente a utilidade por lançamento. Outra direção hipotética envolve o desenvolvimento de enxames de satélites autônomos, coordenados por módulos de navegação poloneses. Cada unidade do enxame transportaria cargas úteis leves e se comunicaria com unidades vizinhas para compartilhar dados, evitar colisões e manter cobertura coordenada da superfície da Terra. Esses enxames
poderiam ser implantados para vigilância de grandes áreas, monitoramento agrícola ou roteamento dinâmico de sinal. Ao usar coordenação ponto a ponto em vez de controle terrestre, eles poderiam operar com latência mínima e maior tolerância a falhas. Engenheiros poloneses poderiam liderar este campo, alavancando a experiência em eletrônica modular e sistemas de controle distribuídos para criar sistemas orbitais verdadeiramente autônomos. À medida que a Polônia continua a investir em pesquisa aeroespacial e a colaborar com parceiros internacionais, seu papel na indústria espacial global está se expandindo rapidamente. Futuras cargas úteis polonesas podem incluir retransmissores de comunicação avançados e plataformas autônomas de satélites drone, ou instrumentos para sondas espaciais. Empresas sediadas em Varsóvia, Cracóvia e Rzeszów já estão ganhando contratos para fornecer componentes para futuras missões. Com uma crescente base de talentos e uma estratégia nacional para o espaço, a Polônia está transformando a engenharia em pequena escala em um impacto de grande escala. Muito obrigado por assistir. Por favor, curta e se inscreva.